Eu já tinha esquecido como foi sofrida a vida da Alice no passado. E quando eu fui reler novamente a parte dela aqui nesse livro, para gravar esse vídeo, eu fiquei novamente incrédulo. Olá pessoal, eu sou David Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo meu, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, não deixa de se inscrever aí, tá? Esse canal é dedicado ali para falar sobre literatura e algumas outras coisas a mais, sendo que o foco é falar sobre livros. E você que já é da casa, seja muito bem-vindo também, tá? Para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu agradeço bastante por você estar nesse momento assistindo esse vídeo, tá? Então deixa seu like também. Bom, gente, como eu falei, esse aqui é um quadro que eu venho trazendo ali sobre os personagens de Crepúsculo, onde eu acabo usando esse mocinho aqui, tá? Que é o Crepúsculo, guia oficial ilustrado da série, desse universo, né, de Crepúsculo, aonde, gente, aqui tem muita informações sobre esse universo e os personagens que existem, que a autora Stephenie Meyer acabou criando. E eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha aí que vocês vão encontrar, que é Os Segredos do Carlyle Culley, onde lá eu trago todos os pontos que não amostram nos livros da saga principal. E a gente acaba descobrindo muita coisa e você também pode ficar sabendo dessas coisas que o Carlyle acabou escondendo, que a gente não sabe do passado dele. E o da vez que eu estarei trazendo aqui é minha personagem preferida, que é a Alice. Gente, eu amo essa personagem, ela é incrível, muito incrível. Eu até falo que quem deveria ser a protagonista de Crepúsculo é a Alice, porque ela é muito legal. Sério, ela é uma personagem muito bacana, que eu gosto muito, tem estilo, tem personalidade. Gente, quem não gosta da Alice? E aqui eu tenho então umas palavras da Stephenie Meyer falando sobre como foi criar a Alice para ela. Abre parênteses. A Alice foi uma personagem que simplesmente surgiu, completamente formada. Foi muito fácil. Se havia um Edward, precisava haver uma irmã chamada Alice. E ela estava ali. Ela é uma das minhas tristezas nesse livro. Eu queria muito que a Alice fosse de verdade. Quem não quer, meu amor? Ah, adoraria ter uma amiga assim. Deve haver alguém exatamente como ela em algum lugar. Porque, para mim, é muito óbvio que ela tenha de existir. Palavras da Stephenie Meyer. E eu vou trazer coisas aqui do passado dela, das quais não aparecem nos livros e nem nos filmes, mas aqui eu vou contar tudo pra vocês, tá? Então senta aí e vamos lá! A nossa famosa Alice, que por registro seu nome é Mary Alice Brendel Culley, da qual prefere ser chamada de Alice. A Alice é pequena e graciosa, tem 1,47 m. Gente, ela é muito pequenininha. Seu cabelo é cortado e repicado, das quais os olhos dela é castanho escuro quando tá humana e dourado ou negro quando ela está vampira. A data de nascimento da Alice foi no ano de 1901. E no ano de 1920, quando ela tinha ali seus 17 anos, foi quando ela acabou sendo transformada em vampira. A habilidade especial da Alice é poder prever o futuro, né? Ela consegue ver o futuro das pessoas, sendo que tem um detalhe, ela só consegue ver o futuro de alguém quando ele já tem uma decisão concreta referente àquilo. Então meio que ela não vê a vida completa da pessoa, de como vai ser futuramente. Ela frequentou a escola e faculdade muitas vezes, da qual ela é formada ali na parte de moda, que é um ponto que a gente vê bastante dentro dos livros e também na adaptação dos cinemas. E ela é apaixonada por moda, gente, e pra falar a verdade, ela arrasa muito quando se trata de moda. E também ela é formada em comércio exterior, onde uma das rendas financeiras da Alice, com o dom que ela tem, né, ela acaba conseguindo investir ali em investimentos excepcionais. Pensando para parar, esse dom dela é muito bom. A gente acaba vendo a Alice dos filmes, né, da qual ela tem muito carisma, e no livro também. E dentro da família dos Culley, tirando o Edward, ela é a qual tem mais aproximação ali da Bella, né, da qual elas acabaram criando um grande vínculo entre elas duas, e elas se tornaram grandes amigas. A gente vê algumas características diferentes ali, né, sobre a Alice dos livros e a Alice do filme, porque nos livros ela tem um cabelo bem curtinho, bem espetado, onde nos primeiros filmes ela tem um cabelo ainda aqui, né, batendo ali quase no ombro, e só no amanhecer é que ela tem um cabelo mais curtinho, mas mesmo assim ainda não tem um penteado, né, ela não chega a ter o mesmo penteado que tem a Alice ali dos livros. Ela tem um estilo de uma mulher muito moderna, né, a Alice é uma garota que ao mesmo tempo ela é muito elegante, ela também tem um grande carisma, né, uma garota muito animada, da qual ela consegue se comunicar com as pessoas com facilidade, é uma coisa que eu gosto muito dela também. Ao mesmo tempo que também ela é muito protetora, né? E ela gosta de fazer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. Então assim, toda vez que ela tem oportunidade, ou então que dão brechinha pra ela, ela não perde a oportunidade de chegar ali naquela pessoa e começar a ajudar ela, seja dentro do guarda-roupa dela, seja no seu estilo, mas ela sabe muito bem respeitar o gosto dos outros, mas ela sempre que tem a oportunidade, ela coloca o dedinho dela ali.
A Alice vem de uma família de classe média, né, onde ela viveu ali na Biloxi, acho que é assim a pronúncia do nome, que fica no Mississippi. Ela viveu ali com seus pais e também com sua irmã, que era uma grande amiga dela, né, que era sua irmã Cynthia. O seu pai era joalheiro, né, do qual ele acabava se afastando muito da família para conseguir pegar ali pérolas e poder vender e viver com a sua família. Mais pra frente da história, esse ponto, né, sobre o trabalho dele, vai vir ser um grande pilar do que vai acontecer na vida da Alice. Então, por conta desse trabalho do pai da Alice, ele acabava viajando bastante, passava muito tempo longe das suas filhas e também da sua esposa. E enquanto que a mãe da Alice, né, ela era dona de casa e ficava ali cuidando das suas filhas, cuidando da casa e também ali do terreno em volta. A Alice, ela já tinha visões, né? Ela já conseguia prever o futuro, sendo que não era tão forte assim, ela não tinha muito controle disso, como vem a acontecer depois que ela se torna vampira. Ela já tinha alguns flashes ali, ela conseguia prever algumas coisas, e esse é um ponto dentro do universo de Crepúsculo que acontece. Alguns vampiros, eles já têm alguma, como é que eu posso falar? Um quê para aquilo. A gente pode ver isso com a Bella, porque existe um momento dentro do primeiro livro e o filme que o Edward fala que dentro dali das pessoas que estão todos em volta deles, ele só não consegue ler a mente da Bella. Você lê mentes? Eu posso ler todas as mentes deste lugar, menos a sua. Isso se repete de novo quando a Jean tenta usar o poder dela contra a Alice. Ela não consegue fazer com que ela sinta dor, porque ela já tinha ali esse escudo e quando ela se transforma vampira, a gente acaba descobrindo que ela pode expandir esse poder dela, né? Ela pode proteger outras pessoas com o seu escudo, e isso é algo que acontece com os personagens de Crepúsculo. Alguns personagens, mesmo antes de se tornar vampiro, eles já tinham uma vocação para aquilo ali que futuramente ia se aperfeiçoar quando eles viessem se tornar vampiro. Então acontece aqui também com a Alice, né? Ela já tinha esse intuito de poder prever o futuro, sendo que não era tão forte assim, não era tão controlado como vai vir se tornar depois que ela se torna vampira. E essa capacidade da Alice ainda quando criança era algo que trazia muita curiosidade para a família dela, porque quando eles viam a Alice vestindo uma roupa de frio, ou capa de chuva, todo mundo já sabia que mais tarde iria chover, mesmo o céu estando muito ensolarado e sem uma nuvem presente. Mas mesmo assim, quando essa garotinha de 5 anos estava pronta dessa maneira, eles já sabiam que ia chover e era sempre acertado. Coisas também como a Alice chegava para falar para sua família, né, de tipo, a vovó vai chegar daqui a pouco, então eles iam e colocavam um prato a mais na mesa, porque eles sabiam que realmente a avó dela chegaria ali para estar presente junto com a família. E isso era algo que era compartilhado de uma forma muito agradável entre eles, porque eles gostavam muito e tratavam aquilo meio que como natural. Eles achavam isso até que engraçado, mas nem sempre ela acertava e acabava passando por mentirosa, então ela foi meio que deixando de falar o que ela acabava vendo, né? Porque o tempo era até fácil dela conseguir identificar, pois a Alice ela consegue ver visões, mas daqueles do qual já está definitivamente decidido por algo que vai acontecer. Então quando o tempo estava resolvendo que ia chover, realmente chovia e não tinha nada que fosse impedir isso. Já que quando ela tinha visão com humanos, eles meio que acabavam alterando suas decisões e a visão que ela tinha acabava caindo por terra e a Alice ficava como mentirosa. Aos 10 anos ela então começou a completamente parar de falar para seus familiares o que ela acabava tendo como previsão e ficando aquilo com ela mesma. Sendo que essa capacidade da Alice, com o passar do tempo, outras pessoas ficaram sabendo além da família dela. E aí com isso começou a cair na boca das pessoas a frase "a filha esquisita dos Brandons", que no caso era a Alice. Com esses boatos, a garota começou a parar de ser convidada, né, para aniversário de outras crianças, onde suas mães e seus pais não deixavam que seus filhos não tivessem contato com ela. Inclusive, até boatos de que ela era bruxa começou a ser falado pelas pessoas. E esses comentários foi fazendo com que a mãe da Alice prestasse mais atenção nela, né? E começou a pedir para a filha dela esconder esse lado dela e não compartilhar com as pessoas. Porque as pessoas são mal e poderiam fazer alguma coisa de ruim com ela. Quando a Alice completou seus 18 anos de idade, ela já conseguia ignorar seus dons, né? Deixando de lado e não levando eles muito a sério. Foi querendo apagar isso da sua vida, né? Que é uma característica dela. Ela não queria mais realmente lidar com isso, pois via que isso era um problema que trazia para ela. Inclusive, algumas vezes também ainda continuava dela ter visões em pessoas, das quais quando ela falava, por ser de pessoas, eles acabavam tomando outras decisões e ela passava como mentirosa. Isso fez com que ela acabasse também perdendo a oportunidade, né, de ajudar pessoas. E assim, mesmo muitas dessas coisas não acontecendo,
outras ela acertava de verdade. Entre elas, tava ali uma vez da qual ela avisou uma amiga dela que não se casasse com um cara que ela estava pra ter laços, que não era uma boa ela casar com ele, pois a família já tinha traço de problemas ali com características de insanidade. Mas mesmo assim, essa amiga dela, né, disse que não ia acreditar nela, que ela tava ficando louca, que aquilo não era verdade. Ela acabou terminando casando com ele, e quando foi futuramente, ela descobriu que a Alice estava certa. Em vez dela olhar para Alice e dizer que ela estava certa, ela acabou julgando a Alice, chamando ela de bruxa. Ela acabou dizendo que a Alice tinha jogado uma maldição nela e no seu casamento. Isso só serviu para fortalecer a ideia das pessoas que a Alice era uma bruxa. Teve um outro caso também, né, que o primo preferido da Alice foi tentar a sorte no Oeste e a Alice implorou para ele não ir. Ela disse para ele que era para ele ficar com eles, que não era bom ele ir pro Oeste, mas o primo dela não deu ouvidos para ela e ele acabou morrendo em um acidente na estrada. E assim como aconteceu com a sua amiga, de ficar culpando ela sobre o casamento não ter dado tão certo, seus tios começou a dizer que ela estava agorando o filho deles e por isso acabou acontecendo esse acidente. E então foi fortalecendo mais ainda sobre ela ser bruxa e feiticeira. E isso estava deixando a Alice cada vez incomodada, porque ela já não sabia o que fazer, né, sobre relação aos seus poderes. Se ela guardava para ela ficava com remorso, se sentindo mal. Quando ela falava, queriam atacar a menina. Então isso acabou atrapalhando a garota e então cada vez mais ela acabou repreendendo essas suas capacidades, que era para ajudar as pessoas, mas as pessoas não entendiam ela. Mas então a Alice teve a sua visão mais aterrorizante para ela. Mas antes de eu contar do que se trata, eu vou pedir pra você que tá aí me assistindo, tá? Se você ainda não é inscrito, por que você ainda não se inscreveu? Se inscreve aí, gente, tá? Esse canal aqui, como eu já falei, ele tem um foco na literatura, eu trago unboxing, eu falo sobre indicações, trago um quadro como esse daqui, que é falando sobre os personagens de Crepúsculo, e também entre outras coisas, tá? Aqui a gente tem vídeo todas as quintas-feiras, no caso quando se trata de vídeos longos, e também shorts nós temos todos os dias, tá? Então eu alimento muito bem as pessoas que é inscrita aqui no meu canal, então eu peço pra você se inscrever, tá? Você vai ser muito bem-vindo, tá bem? Eu tô começando agora e todo começo é muito complicado. A gente sabe que é muito difícil esse lado de criar conteúdo na internet, mas eu tô aqui firme e forte, eu não quero desistir, tá? Então eu conto muito com vocês pra me dar esse apoio aí, tá bem? Então se inscreve aí que eu agradeço bastante. E como sempre, aqueles que já são inscritos e estão aqui marcando presença, muito obrigado pela visualização de vocês, tá? E essa visão da qual pra Alice foi a pior que ela tinha tido, é que ela acabou vendo a sua mãe sendo assassinada por um homem estranho durante ali quando ela estava andando na floresta e na cidade. Então ela, confiando na sua mãe, né, sabendo que sua mãe ia dar ouvidos para ela acabou entregando o que ela viu do futuro da mãe dela. A sua mãe, assustada, resolveu não ir para a cidade e ficou dentro de casa com a porta trancada e com uma pistola ali carregada. Então, depois de 2 dias do que estava acontecendo, o pai da Alice voltou, né, da viagem ali que ele realizava para conseguir dinheiro, né, com as vendas que ele fazia. Ele chegou e viu a casa completamente bagunçada, sem comida, com as mulheres em casa todas aterrorizadas, e ele não gostou nada daquilo. Mesmo assim, a mãe da Alice pediu para ele ficar andando na floresta para ver se ele via alguma coisa, né, em comum. E ele voltou para casa furioso, pois não tinha nada acontecendo ali. E com isso ele acabou pedindo, forçando a Alice a parar com essas histórias que para ele era tudo uma palhaçada, tudo uma questão de loucura da cabeça dela. E isso aí só veio piorar cada vez mais. Com um mês depois que vinha passando por isso aí, a Alice ainda continuava tendo flashes desse homem perseguindo a sua mãe, sem que ela não sabia o que fazer, porque se ela abrisse a boca para falar alguma coisa, seu pai ficaria irritado e não ia gostar nada disso e ela acabava recebendo bronca. Então a Alice acabava ficando muito perdida, sem saber o que fazer. Mas mesmo assim, quando ela tinha oportunidade, ela falava para sua mãe ter cuidado. O tempo foi passando, né, e a sua mãe começou a perder meio que o medo e saía de casa, porque ela tinha obrigações, ela tinha que vasculhar os locais, ela tinha que buscar alimento, e com isso ela foi deixando esse medo de lado. Mas mesmo assim a mãe da Alice acabava saindo com a pistola por questão de se prevenir, porque ela sabia que algumas coisas que a filha dela já tinha falado tinham acontecido, então ela ficava meio de orelha em pé. Mas isso foi passando cada vez mais, pois depois de 2 meses a mãe dela já não tinha nenhum medo, né, ela viu que realmente era mais uma visão falha da filha. E ela começou a sair para tudo que é lado. Começou a sair novamente para casa dos vizinhos, para os familiares dela, ficar fazendo caminhada na floresta, pois ela já não tinha tanto medo, pois nada tinha acontecido mais. E também não tinha nenhum sinal desse homem, que a Alice tinha visão com ele assassinando ela. Então, em uma determinada noite, a Alice acabou tendo uma visão. Sua mãe indo de charrete para a cidade,
viu quando um homem com transporte acabou jogando ela de um penhasco. Isso fez com que a Alice ficasse muito assustada e saiu correndo atrás da sua mãe, pois ela já tinha saído de casa. Mas mesmo assim ela continuou indo atrás dela para ver se alcançava sua mãe e tentava avisar do que estava previsto para acontecer com ela. Mas aí já tinha sido muito tarde, pois aquilo que Alice tinha sonhado realmente aconteceu. E com esse acidente, a Alice acabou perdendo a sua mãe, que era a pessoa da qual ela mais confiava e que poderia contar para ela, né, sobre as visões que ela tinha. Mas no meio desse acidente tinha um ponto, da qual Alice falava que ela afirmava que o acidente que tinha acontecido com sua mãe, na verdade não tinha sido um acidente, aquilo ali foi proposital. Ela dizia que a pessoa que fez aquilo com ela tinha a intenção sim de matar sua mãe. Mas as pessoas não estavam se importando com isso, pediram provas, ela não tinha provas, e seu pai, com muita raiva, muito ódio, mandou ela calar a boca referente a esse caso para sempre. Pediu para ela nunca mais abrir a boca dela para falar algo do tipo, e principalmente sobre suas capacidades que ela dizia ter sobre visão. 6 meses depois da morte da sua mãe, o viúvo ali, o pai da Alice, acabou se casando com outra mulher, da qual era muito mais nova do que a sua esposa, e alguns poucos anos mais velha do que a Alice. A chegada dessa mulher na vida da Alice foi muito conturbado, ela definitivamente não gostava da Alice, enquanto que ela dava muita atenção ali para sua irmã, né, a Cynthia, e a Alice não gostava muito daquilo, até porque ela era muito maltratada por essa mulher que não queria saber sobre ter nenhum vínculo amoroso, nem um pouco de respeito sobre a Alice. E vocês lembram quando eu falei que o pai dela saía para viajar em trabalho, né, que ele trazia ali a renda para a família? Então, por que isso foi um ponto muito crucial dentro da história da Alice no passado? A Alice começou a achar tudo muito estranho, né? Porque tudo aconteceu muito rápido, referente ao casamento dessa mulher com seu pai. Então a Alice começou a se perguntar e achar muito estranho, né? Se esse contato entre seu pai e essa sua madrasta realmente era recente. E a Alice foi e colocou em mesa, né? Perguntando ao pai dela se realmente ele tinha conhecido ela recentemente, pois ela achava muito estranho. Fora o poder da Alice, ela era muito inteligente também, né? A Alice, ela é inteligente. Então ela trouxe isso em mesa e o pai dela ficou furioso, dizendo para ela nunca mais abrir a boca para citar algo do tipo e que ela respeitasse ele. Então, depois dessa conversa que a Alice teve com o pai dela, ela teve uma outra visão durante a noite, da qual ela se acordou muito assustada, pois nessa visão ela via que o seu pai estava conversando com o homem que matou a sua mãe. E nessa visão, ela viu que o pai dela estava entregando dinheiro para esse homem e ele estava com a faca andando em direção da Alice. A Alice se acordou muito assustada no meio da noite, então ela deu um pulo da cama e saiu correndo dali, daquela casa, pois ela sabia que ali seria um cenário da sua morte, levando em conta a visão que ela teve. Então ela correu 8 quilômetros para chegar na casa dos seus tios, daqueles que eram os pais do seu primo, né, seu primo preferido, do qual acabou sendo morto ali quando ele estava fugindo para o oeste. Chegando lá, ela contou toda a história para seus tios, né, falando para a tia dela que o seu pai estava pagando para um homem matar ela e que ele também tinha sido responsável por ter matado a sua mãe. A tia da Alice, vendo aquilo, disse para ela sair dali imediatamente, então ela chutou ela da casa dela, empurrou a menina da varanda e pediu para seu marido soltar os cachorros para pegar a sua sobrinha. Que família ótima que a Alice tinha. É um absurdo, tipo, mano, ninguém entendia ela. A única pessoa que entendia ela acabou sendo morta pelo pai dela, o genitor do pai dela. Esse homem não deve ser nem digno de levar o nome de pai, porque, pelo amor de Deus, matou a mulher, pediu para matar a filha porque ela descobriu o que estava acontecendo. E aí a sua filha, Alice, foge de casa em busca de ajuda, da qual ela tem só sua tia. E quando chega lá, a tia dela manda o marido soltar os cachorros para pegar a sobrinha. Eu disse a vocês que a vida dela foi difícil. E você acha que acabou por aí? Acabou não, meu amor. A Alice correu mais 15 quilômetros dali, até chegar ali na cidade para encontrar o xerife. Mas quando ela chegou lá, acabou encontrando sua tia, que já estava lá, junto com seu pai. Não é dito no guia como foi que eles chegaram tão mais rápido do que ela, mas eu acredito que tenha sido algum transporte. E o local estava lotado de pessoas assistindo tudo o que estava acontecendo ali naquele momento. Então foi quando a Alice acabou acusando seu pai, que estava querendo matar ela, e ele também foi responsável por a morte da sua mãe, já que ele acabou pagando para aquele homem matar ela. E a sua madrasta, né, a atual mulher do seu pai, também ajudou, colaborou com esse assassinato. Mas o pai da Alice já estava falando para as pessoas que sua filha estava meio maluca, que ela não falava coisa com coisa, e o xerife acabou ficando do lado do pai da Alice. Até porque, né, o xerife acabou recebendo um dinheirinho ali do pai da Alice para ele colocar ela internada em algum asilo ali, né, que fosse longe daquele local.
E assim, as pessoas acabaram levando em consideração o lado do pai dela e acreditando nele, né? Alguns pensavam que ela estava ficando maluca, enquanto outros já acreditavam que ela realmente estava sendo possuída por algum demônio. Então, a partir daí, como o pai de Alice, a madrasta dela, a sua tia, sua irmã também não é citada mais, sendo que entre eles também tem ali a população, né? Que resolveram fingir que Alice morreu, que ela não era mais uma pessoa saudável e que realmente os Brandon tinham a razão, né? Então todos levaram com a partida da Alice como fosse uma morte da garota. Após a chegada da Alice no hospital psiquiátrico que ela foi internada, a Alice acabou tendo sua cabeça raspada, né, durante a ameaça de um surto que aconteceu sobre a febre tifoide. Mas esse só foi um dos problemas, né, dos desafios que a Alice acabou passando dentro desse hospital psiquiátrico, pois a Alice também acabou sofrendo com tortura, né, alguns tratamentos com eletrochoque, do qual fez com que a garota acabasse perdendo a sua memória. Ela acabou esquecendo completamente do seu passado. E assim, um dos pontos bons disso foi que aquele seu jeito natural que ela tinha sobre ela ser uma garota feliz, animada, sempre sorridente, voltou para ela, coisa que acabou passando depois que ela começou a passar por essa fase de turbulência da sua família, né? Que no caso, até o momento, era para ser como uma família, que era seu pai, entre outras pessoas. E isso fez com que a garota voltasse a se animar e poder sorrir novamente. E sem saber, a Alice estava convivendo ali com um vampiro, pois dentro desse hospital psiquiátrico tinha um zelador que na verdade era um vampiro e ele acabava se aproveitando ali dos humanos que tinha ali, que estavam internados, dos quais naquela época, gente, as pessoas não se importavam muito com eles, com esses familiares, apenas jogava ele nesses local e para eles a vida deles tinha acabado, pois eles se tornaram essas pessoas meio que desequilibradas. E aí ele acabava se aproveitando disso, esse vampiro, ele sugava mesmo o sangue deles, mas a da Alice ele nunca fez mal para ela, pois eles acabaram começando a ter uma aproximação. E com isso, o zelador sempre defendia a Alice quando ele podia, né? Quando as pessoas vinham com os tratamentos deles, né? Bem radical, sobre estar recebendo descargas elétricas e entre outras torturas que essas pessoas sofriam naqueles tempos que a Alice ainda era uma humana. E a aproximação desse vampiro zelador e da Alice fez com que cada vez mais a amizade dele fosse se aflorescendo, aonde ele gostava muito de brincar com as capacidades que a Alice tinha de prever o futuro. Aonde quando ela tinha visão dele, quando ele estava indo visitar ela, ele sempre levava alguns brindes e perguntava a Alice o que ele estava levando daquela vez, e a garota acabava acertando. Isso era algo que o vampiro gostava muito da Alice e eles se divertiam bastante com esse fato ali da Alice. E sua vida sendo ali agora nesse hospital foi quando a Alice teve uma visão novamente, e da qual ela teve uma visão com uma pessoa que se tornaria uma pessoa muito importante na sua vida. E é quando ela sonhou com James. Mas, gente, não pense que o James apareceu na sua visão como uma boa visita que seria para ela. Na verdade, o James aparecia para ela como uma ameaça, já que ele queria mesmo era se aproveitar do seu sangue e queria atacar ela. Então, a Alice, vendo isso, acabou contando para o seu único amigo que ela tinha ali, que era o zelador vampiro, e ele, preocupado com a segurança dela, começou a sugerir que eles fugissem dali para poder escapar da morte que o James iria se tornar futuramente para ela. Mas todas as hipóteses que foram realizadas por esse vampiro para tentar ajudar a Alice acabavam no final que o James encontrava ela. Então assim, eles pensavam em uma coisa e no final das contas o James sempre achava ela de novo, acabava causando a morte dela. Essas alternativas que eles tinham para tentar fugir disso não foi só uma, duas, três, não. Todas o James encontrava ela. Era como se fosse uma profecia, estivesse escrito no destino dela que ela tinha que encontrar o James. Então, sobre grande desespero, esse vampiro, né, esse zelador, resolveu e perguntou a Alice se ela gostaria de se tornar o vampiro para ela poder se defender do James quando ele aparecesse. Sendo que ainda tinha um problema. Existia o risco, durante a metamorfose dela, o James ainda encontrar ela. Eles não teriam muito tempo para fazer com que ela se tornasse uma vampira completa e ainda tinha o risco de James encontrar ela e atrapalhasse todo o plano deles. Então, com medo disso,
o vampiro, ali, zelador, resolveu levar a Alice dali e esconder ela para ver se dava tempo dela passar pela metamorfose e se tornar vampira. E depois que a Alice estava num local seguro, né, que ela poderia estar se tornando a vampira que a gente conhecemos ela, o zelador resolveu que iria lutar com James para tentar atrasar ele, né? Mesmo sabendo que ele não ia ter condições de batalhar com James, já que ele era um ótimo caçador, do qual o zelador não tinha muitas chances, mas ele iria fazer de tudo para defender a Alice, e assim foi feito. Depois que passou a transformação da Alice, que ela se acordou, a sensação dela de ter se transformado em uma vampira foi como se ela tivesse novamente levado aqueles eletrochoques enquanto ela estava internada naquele hospital, e isso fez com que novamente a Alice acabasse perdendo as memórias de novo. Agora, de tudo o que aconteceu também enquanto ela estava no hospital. E junto com essas lembranças, foi seu grande amigo, né, que foi o vampiro que defendeu ela para tentar salvar a vida dela. Também, junto com essas memórias, ela esqueceu que o James foi o seu causador dela ter se transformado em uma vampira para poder se proteger dele mesmo. E aí, com a transformação da Alice, aquela sua capacidade que ela tinha de ter visões, né, ainda humana, se elevaram bastante, e ela agora se tornaria uma pessoa que tinha um controle enorme da sua capacidade de ver o futuro, e ela se tornou uma grande vampira, junto com todos os elementos que envolvem um vampiro no mundo de Crepúsculo. E a primeira visão que a Alice teve, agora como uma vampira, foi com James. Ela acabou tendo uma visão, viu que ele se tornaria um grande par na sua vida amorosa, mas ela via também que não estava na hora de encontrar ele, então ela começou a se preparar para esse momento. E foi quando ela começou a treinar ali para se tornar uma vampira vegetariana, né? Já que ela sabia, gente, isso é muito interessante, ela sabia que encontraria o Carlyle e sua família se tornaria aquelas pessoas. Pois ela teve a visão que ela e James iriam se juntar com o Carlyle, que eles iriam se tornar uma grande família. Então ela, sabendo que o Carlyle tinha esse modo de existir, né, sendo um vampiro, que era ser vegetariano, se alimentando apenas de sangue de animais. Então ela começou a treinar isso, o seu lado vegetariano, para quando ela se encontrasse tanto com James como também com Carlyle, ela já estivesse pronta para esse momento. Então assim, é algo bem legal, pois antes mesmo dela estar convivendo com James e Carlyle e todos os outros, ela se preparou por esse momento. A Alice era um verdadeiro spoiler da sua própria vida. Gente, antes de continuar com o vídeo, eu quero pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram. Vocês podem me encontrar lá como imaginando.ok. Eu vou estar deixando aqui meu arroba nas descrições para depois vocês darem uma olhada, tá? Então me segue lá, que eu tô criando outros conteúdos pra lá. E lá, gente, eu tô meio flopado, sabe? Eu tô bem desanimado pra falar a verdade. Então eu conto com a ajuda de vocês pra vocês me darem uma forcinha pra continuar com as redes sociais de lá, porque realmente tá bem fraco e eu tô muito desmotivado referente ao TikTok e ao Instagram. Então, por favor, me seguem lá, tá? Eu vou estar esperando vocês, mas só depois que esse vídeo aqui acabar. E em 1948, a Alice resolveu ir atrás do Jasper ali num pequeno restaurante na Filadélfia, aonde seria o cenário que estava destinado o Jasper e a Alice se encontrarem e começar a desenvolver seus sentimentos um pelo outro. Embora, quando a Alice se apresentou para ele, ela foi bem discreta e enigmática, com cuidado de não deixar que, por ela saber que ele se tornaria seu grande amor na sua vida, e isso não fizesse com que assustasse ele, né? Então ela meio que agiu ali naturalmente, como se não conhecesse ele. Mas as capacidades do Jasper conseguir sentir os sentimentos das pessoas que estão em volta dele, ele sentiu que da Alice, aquele momento, aquela mulher, não era uma pessoa qualquer que estava ali naquele restaurante. Embora ele não soubesse realmente do que se tratava ela e de quem ela se tornaria na sua vida, ele sentiu que aquele momento ali era algo muito marcante e muito importante que estaria acontecendo na vida dele. E com a visão que a Alice já tinha tido dele, ela já chegou até ele já apaixonada por aquela pessoa, pois ela já tinha se encantado com ele através das visões que ela tinha dele, né? E não demorou muito tempo para o Jasper compartilhar também desse amor vindo dele para ela. E para agradar a Alice, o Jasper começou a praticar a alimentação vegetariana, né, que eles têm. E a Alice ajudou bastante ele nesse momento, até porque quando eles acabaram se encontrando com os Cullen, né, que foi no ano de 1950, a Alice já estava muito bem treinada, e então todos os outros que estavam ali começaram a orientar e ajudar o Jasper, que agora também estava muito dedicado a viver com aquelas pessoas e se tornarem um grande elo, né, uma grande aliança, como realmente tem que ser uma família. E como forma maior de mostrar que eles se amavam, né, que o Jasper e a Alice se amavam, depois deles já estarem com os Cullens, resolveram se casar
como prova de amor que eles tinham um pelo outro e que eles queriam estarem juntos, um ao lado do outro, na eternidade deles agora como vampiros. E até que fim, a Alice foi feliz, pois ela conseguiu estar numa família que lhe tinha ali adotado, que lhe tinham acolhido diante desse mundo dos vampiros que eles viviam. Então a Alice ficou muito contente com tudo que veio acontecer com ela. E assim, entre todos que estavam ali, ela tinha uma aproximação maior com o Edward, pois como o Edward tinha a capacidade de ler mentes, a Alice sabia muito bem como era conturbado você ter um mundo dentro da sua cabeça. E essa foi a história da Alice, gente, tá? A Alice, ela é essa personagem incrível que eu contei aqui pra vocês. Minha personagem preferida dentro do universo de Crepúsculo, do qual eu vejo que ela foi uma garota que sofreu bastante, não teve muito amor na sua vida. O único amor verdadeiro que ela acabou tendo foi da sua mãe e também da sua irmã. Todo o seu passado foi apagado, né? Depois que ela passou por aquelas torturas com eletricidade e também ali com a família que ela teve. E tudo isso ficou pra trás depois que ela se tornou vampira. E as visões que ela tinha era de coisas boas daqui por diante. Eu espero que vocês tenham gostado da Alice tanto quanto eu, tá? Eu acho que ela é uma personagem que tem muito ao que apresentar e sem dúvida alguma ela foi uma personagem muito importante dentro da história de Crepúsculo, pois ela brilhou várias vezes durante a história principal e agora eu trouxe pra vocês mais um pouco dela sobre aquilo que não é mostrado nos livros. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, tá bem? Eu peço também, gente, pra vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, como eu falei pra vocês. Aqui tem vídeo todas as quintas-feiras e todos os dias nós temos shorts. Então ativa o sininho pra estar recebendo notificações minhas, tá? E também não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui o arroba pra vocês poderem me encontrar lá, tá? E também peço pra vocês deixarem aí nos comentários qual personagem vocês querem que eu fale pra vocês, né? Que eu traga aqui pro canal. Então é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau!